Meu nome é Jonas Contiero, sou natural de Rio Claro, né? Nasci ali na Vila Alemã. É, Meus pais tinham 7 filhos, né? E fiz meu primário, né? Na escola Irineu Penteado, onde eu devo agradecer a uma professora ali do quarto ano que em minha no último ano ela me encaminhou para a admissão ao ginásio. E logo em seguida eu fiz então o exame de admissão ao ginásio e comecei o ginásio no Batista Leme, né? E o Batista Leme nessa época funcionava ali na Avenida 1, justamente no Marcelo Schmidt. E posteriormente no ao ginásio eu fiz o científico, né? Porque antigamente era científico, clássico e normal. E eu fiz o científico no próprio Batista Leme, que em princípio ele funcionava ali na cooperativa da Skol Caracu. Após o científico, eu prestei o último exame que se denominava MAPOFEI, que era como se fosse formal A Policei, e eu entrei na Unicamp, fiz minha graduação na Unicamp, entrei em Engenharia de Alimentos, que era um curso ainda para a época desconhecido. E durante minha graduação, como meu pai era o único que trabalhava na família, eu praticamente viajei a minha graduação toda de trem, né? Então, agradeço muito a minha mãe por me acordar todo dia às 4h30 da manhã, né, para pegar o trem às 5h20 e chegar na estação de Campinas em torno de 7h30 da manhã para logo em seguida descer correndo até Andrade Neves, onde eu pegava o ônibus para ir à Unicamp. Então eu chegava na Unicamp por volta de 8h15, 8h30 por aí, né? Foram 5 anos assim de intenso labor, né? Porque não é fácil acordar todo dia. Às vezes tinha semestre que eu tinha aula de sábado também. E durante a minha graduação, quando eu não tinha aula de sábado, eu aproveitava para dar aula particular para receber alguns trocados, né, que ajudavam. Quem muito me ajudou nesse princípio também foi a prefeitura de Rio Claro, pois eu consegui uma bolsa que me custeava o preço do passe do trem, né? Então, volta e meia, esse passe dava por 2 meses, e a cada 2 meses eu ia à estação Júlio Prestes, lá em São Paulo, para adquirir um novo passe. Então, nesse intermédio, eu fiz a minha graduação em 5 anos, que era Engenharia de Alimentos. Logo em seguida, depois fui contratado na Universidade Federal de Uberlândia, onde eu dei aula por um ano. E nessa universidade, quando eu estava lá, eu pleiteava para sair, para poder fazer um mestrado. Mas iria ter uma demora muito grande para fazer, porque eu teria que ficar 3 anos ali. E logo em seguida surgiu uma seleção no Instituto de Química de Araraquara, na Unesp de Rio Claro, onde eu vim prestar essa seleção e passei. Então, eu já me havia matriculado na pós-graduação da Exalc, porque a minha intenção logo de início era trabalhar com fermentação. E ali tinha o professor Elcio Falando, que era o responsável por essa área, mas o Elcio estava praticamente aposentando. Então, eu comecei a trabalhar com o professor Luiz Gonzaga, do Prado Filho. Luiz Gonzaga do Prado Filho, ele tinha acesso naquele momento, à Universidade de Karlsruhe, e nós começamos a trabalhar com termorresistência de esporos de fungo. Então,
montamos um equipamento para fazer esses experimentos. E ali na Exalc, então, eu fiz o meu mestrado na área de tecnologia rural, né? Esse mestrado foi feito na Exalc e como eu já estava contratado no Instituto de Química de Araraquara, então eu dava aula até quarta-feira no Instituto de Química e quinta, sexta, sábado, domingo eu trabalhava ali em Piracicaba, na Exalc, onde eu defendi o meu mestrado, né, sob a supervisão do professor Luiz Gonzaga do Prado Filho. O professor Luiz Gonzaga, nesse intermédio, queria que eu fosse fazer um seminário em Karlsruhe, na Alemanha, né? Mas, como eu estava já contratado na Unesp, a minha intenção era fazer um doutorado, e esse seminário era por um ano, eu resolvi, antes mesmo de defender minha dissertação de mestrado, já prestar o doutorado na Unicamp, na área de engenharia de alimentos. E esse doutorado, então, eu já comecei o doutorado em março e fui defender minha dissertação logo em seguida na Exalc, porque ela já estava escrita. E aí eu comecei a fazer o doutorado na Unicamp com o professor Francisco Malgeri Filho, né? Que era justamente na área que eu queria, que era a área de fermentação, né? Então, a minha trajetória sempre foi trabalhar com micro-organismos, né, desde do mestrado. E ali na Unicamp, então, eu fiz meu doutorado. Em princípio, eu fiz curso de francês, porque a intenção era fazer uma parte do doutorado na França, né? Mas depois não vingou, né? E aí eu fiz o curso de francês na Aliança Francesa, né? E logo em seguida, então, após defender o doutorado na Unicamp, eu continuei a trabalhar lá no Instituto de Química de Araraquara, onde eu fui vice-chefe de departamento, fui chefe de departamento, ajudei a montar, juntamente com o professor Lacava, que deu aula aqui em Rio Claro, a montar o curso de biotecnologia, onde o professor Lacava foi o coordenador e eu fui o vice-coordenador na época. Então, montamos o curso de biotecnologia e foi aí que começamos, então, a orientar alunos, né? Nesse intermédio, eu estava já tinha orientado uma aluna e depois estava orientando outra, e aí surgiu a oportunidade de participar, né, de um pós-doutorado na Ohio State University, porque tinha um amigo antes, que já faleceu, que era o Oswaldo. O Oswaldo estava na Ohio State University, e naquela época a gente não tinha as facilidades que nós tínhamos hoje. Então eu falei, olha, Oswaldo, verifica alguém aí que possa trabalhar com microbiologia industrial e eu gostaria de fazer um pós-doc fora. Aí, em contato, o Oswaldo me mandou naquela época, né, mandou a mensagem, e aí eu entrei em contato com o William Stroll, né, que a gente chama de Bill, né? E o Bill trabalhava com a área de fermentação lá, mais especificamente o Bill trabalhava com produção de antibiótico, né, através de Streptomyces. Aí, então, eu solicitei bolsa à FAPESP e ao CNPq. As duas agências me deram bolsa e eu optei pela FAPESP, então. E em abril de 96 eu fui para Ohio State, aí me estabeleci na cidade de Upper Arlington, porque antes eu havia já pesquisado sobre as possibilidades, como eu tinha um filho, né? E as possibilidades dele fazer a high school. E
Upper era uma pequena cidade com impostos um pouco mais altos, mas que tinha uma excelente high school. Aí, então, eu fui para lá em abril e minha família, como meu filho estava aqui estudando no Quênia, eles foram em agosto para lá, em julho, foram para lá. Quando eu estava na minha pesquisa na Ohio State, né? Naquela época faleceu a minha sogra aqui no Brasil e minha esposa não teve tempo de estar aqui para enterrar. Foi um período difícil, né? Mas graças a Deus nós conseguimos suplantar isso também. Outra coisa que eu acho importante é que, por exemplo, esse período que eu passei nos Estados Unidos, né, meu filho ele pôde aprender bem o inglês, porque ele já jogava basquete aqui em Rio Claro, no Cadete, e com 15 anos ele foi para lá e ele começou a jogar no time principal da high school, né? E essa convivência com os alunos do basquete permitiu a ele uma interação muito grande com o inglês, né? E isso facilitou a vida dele aqui no Brasil, né? Porque hoje, quando ele veio para cá, ele entrou em administração na PUC, começou a trabalhar na Bosch, na Robert Bosch do Brasil, e ali ele começou a galgar, né? Devido ao inglês, depois ele também, não satisfeito, né? Ele aprendeu o alemão, hoje ele fala fluente alemão, inglês, fala também o espanhol, porque a posição dele exige, né? Hoje ele é o responsável por México e toda a América Latina da área de ferramentas da Bosch, né? Ele é como um vice-presidente da área de ferramentas, porque a Bosch tem aqui no Brasil alguém responsável pela área automobilística e alguém responsável pela área de ferramentas. Então, essa passagem nos Estados Unidos, embora tivemos obstáculos como esse que eu citei da morte da minha sogra, mas ela foi benéfica, né? Eu sempre acho que tem aspectos negativos e tem aspectos positivos, mas mesmo os aspectos positivos, negativos, a gente precisa saber tirar alguma coisa de proveito. Aí, então, eu fiz o meu trabalho de pós-doutorado sob a supervisão do William Robert Stroll, e eu trabalhava com fermentação de alta densidade celular. Passei o ano de 96 e também aí, juntamente com o William, nós pedimos uma renovação, né? Um aditivo à FAPESP para renovar a bolsa por mais um ano, porque nós tínhamos muita coisa a fazer ainda, né? Eu trabalhava justamente com um micro-organismo modificado. Esse micro-organismo, ele era modificado pela equipe do professor Alan Wolf, da Universidade de uma das universidades de Michigan, e era encaminhado para nós, e nós, através de um sistema de fermentação de alta densidade celular, onde era acompanhado por software, nós fazíamos o trabalho, né? Então, fiz em 97, eu terminei meu pós-doutorado na Universidade de Ohio State e vim para Araraquara, onde dei continuidade às minhas atividades de orientação e também extensão, assim como também atividade acadêmica, né? A gente fazia nessa época eu fiz muita extensão lá no Instituto de Química, principalmente junto aos colégios, né? Onde eu recebia muitos estagiários de colégio devido ao interesse nessa área de microbiologia industrial. Então, dei muitas palestras ali no entorno da cidade de Araraquara, né? Dei palestra em São Carlos, dei palestra ali nos colégios de Araraquara,
dei palestras em Baté. Então, foram várias cidades onde eu propiciava aos alunos, né, esse primeiro contato com os micro-organismos. Também comecei a orientar, foi em 97 que eu recebi a uma consulta da professora Iracema de Moraes, né? A professora Iracema foi, na minha época, ali, na, de, de pós-graduação na Unicamp, ela era diretora da Faculdade de Engenharia de Alimentos. E como ela havia aposentado e também depois havia sido contratado junto à Unesp de Rio Preto para montar o curso de Engenharia de Alimentos lá, e após a sua saída, ela tinha uma aluna, né, chamava Maria Benicasa, e essa aluna não tinha local para trabalhar, né? E foi quando eu cheguei em 97, cheguei nos Estados Unidos, eu estava já pronto para redigir um projeto, né, para a área da qual eu tinha atuado lá. E, de repente, a professora Iracema me liga e fala: Jonas, você não teria um lugar aí para minha aluna trabalhar com você e tal? Ela, tema da pesquisa é essa, né, que era sobre biosurfactantes. E eu disse a ela: olha, as minhas condições aqui são poucas, mas a gente pode abraçar essa causa, né? E foi nessa época também que o professor Mauro, né, que era o vice-diretor do Instituto de Química de Araraquara, né, em 97, quando eu cheguei, ele falou: Jonas, você vai fazer sua livre docência. Aí eu falei para ele: Mauro, você me desculpe, mas para começar, eu fiz um pós-doc, trabalhei num projeto que não era a minha linha de pesquisa, era um projeto do professor William, né? Então, trabalhei nesse projeto lá. E ainda eu penso que eu não formei ainda material, recursos humanos necessário para ser livre docente. E estou agora constituindo o meu laboratório, né? Então, dentro dessa perspectiva aí de orientar a aluna de doutorado da professora Iracema, né, ali pelo programa de biotecnologia, eu aliei isso a um projeto onde nós adquirimos uma mesa que até hoje está no meu laboratório aqui da Brunswick, onde pudemos realizar os experimentos, assim como também confeccionei um reator grande, né? Essa é uma atividade que eu gosto de fazer. Procurei ferramenteiros em Araraquara, fizemos um reator, e esse reator funcionou perfeitamente para a tese da Maria Benicasa. Nesse intermédio, quando a Iracema pediu a bolsa, a FAPESP para Maria Benicasa, havia também a possibilidade de uma bolsa sanduíche, né, com um professor da Espanha, né? Só que esse professor da Espanha, ele trabalhava com a atividade dele de pesquisa era em água residuária, mas tratamento mais físico-químico, né? E nós estávamos trabalhando justamente com biosurfactante para resolver o problema mais microbiológico. A partir da água residuária, a gente produzia esse biosurfactante. Aí o primeiro relatório que eu enviei para esse professor, né, ele falou: olha, não é minha área isso daí, né? Aí, então, nós começamos a procurar um outro contato na Espanha, e foi aí que nós descobrimos uma professora da Universidade de Barcelona, e aí a professora Manresa, aí a Maria fez parte do seu doutorado lá com a professora Manresa, a qual depois veio ao Brasil, né, para defesa da tese da Maria, e também esteve aqui em Rio Claro na época, né, onde ela deu cursos, eu trouxe para dar cursos, e aí, então, foi uma das primeiras teses onde eu participei mais como um co-orientador, né, porque os méritos, na realidade, ficaram com a, 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 a professora
Moraes da Unicamp. Bom, a partir daí, então, comecei a montar um laboratório e, em 2001, eu vim para Rio Claro, porque eu trabalhei no Instituto de Química de 1980 a 2001, né? E eu realmente sou uma pessoa que, quando eu me enfio no trabalho, eu realmente estava todo dia em Araraquara, né? Eh, Cheguei a comprar um apartamento lá. Quando eu dava aula muito cedo, eu, eu, eu ficava no apartamento e, como eu tinha filho pequeno na época, eu também viajava. E até que um dia, na volta, eu saí fora da estrada, né? E aí cheguei para minha mulher trabalhava aqui já no Instituto de Geociências. Eu falei, olha, ou você vai para lá ou eu venho para cá, né? Então, devido a isso, eu vim para parar aqui no IB de Rio Claro, né? Pedi minha transferência. Não foi uma transferência fácil, porque na época eu solicitava que havia o Instituto de Química não queria liberar a vaga se não tivesse uma vaga. Eu pedi, na época era o professor José Hernandes, o diretor, e aqui era o professor Aulino. Falei, conversa, vou na reitoria, né? Bom, mas como não resolveram esse caso, eu falei um dia, subi lá com o professor José Hernandes e falei assim, olha, professor, eu vou para Rio Claro, porque eu tenho minha família lá e vou entrar com união de cônjuges, né? Então, essa lei, né, é uma lei estadual, municipal, federal, e como minha mulher já trabalhava na Unesp, isso facilitou. E aí passou na congregação, então me liberaram. E aí, nesse intermédio que estava ocorrendo o processo, eu já tinha feito aqui um projeto para a FAPESP, que era acho que o último ano que a FAPESP fornecia a infraestrutura. E nesse ano eu comecei a construir aqui, eu recebi o dinheiro do projeto, comecei aqui a construir o laboratório de microbiologia industrial aqui no departamento de bioquímica, né, através do dinheiro da FAPESP. Bom, aí eu já tinha nesse intermédio, tinha 2 ou 3 orientados lá que eu trouxe para cá, para trabalhar comigo, né? E aí começou, então, a minha a minha saga aqui em Rio Claro, né, trabalhando com pesquisa, dando aula de bioquímica, também constituí nas ênfases a disciplina fermentações industriais e para pós-graduação também eu dava fermentações industriais, né? Nesse intermédio aí, a Leonora, na época, era a coordenadora da microbiologia aplicada, né, o programa de microbiologia aplicada, estava com nota 4, e aí ela me chamou e falou, olha, você tem que pegar a coordenação disso aí. Aí eu peguei a coordenação da, da microbiologia aplicada e conseguimos, né, nesse intermédio, levar para 5. Mas foi um ano, uma coordenação em que eu comecei, a Leonora começou e eu acabei a fazer aqueles cortes de pessoas que não estavam muito imbuídas com o programa, né? Então, aquelas pessoas que você chegava no final, quando tinha que apresentar relatório, você tinha que pedir, pelo amor de Deus, para passar os informes, era uma dificuldade tremenda. Eu sei que na minha gestão, nós chegamos a ficar com em torno de 18 pessoas no programa, e o programa foi para a nota 5, né? Bom, aí, para minha surpresa, e após eu fui reconduzido, foi 5 anos de coordenação na época, porque a CAP estava acertando aquela questão de 4 anos, eu fiquei 5 anos. E, para minha surpresa, aí em 2005, bom, em 2005, eu já com alunos, recursos humanos formados, tanto na iniciação científica como no mestrado, como no doutorado, e já com projetos delineados, já projetos obtidos através da FAPESP e do CNPq, eu e a Eleonora fizemos a nota livre de docência aqui no Instituto em 2005, né?
Então, defendemos a nossa livre docência, porque naquela, ainda me lembro de uma palavra do professor Adilson, né, que ele chegou para nós e falou: mas vocês estão montando uma banca muito, uma banca difícil, né, que era, nós convidamos o professor da Exalc, que foi diretor da Exalc, né, o, o, e convidamos outros professores também. E aí eu me lembro que eu falei para o Hamilton assim: olha, Hamilton, eu estou ciente da minha competência e a gente sai, quem está na chuva é para se molhar. Né? Aí defendemos, então, a livre docência e, para minha surpresa, em 2007, eu recebi um convite do professor Luiz Carlos Santana para ser vice na chapa dele para concorrer à eleição da diretoria. Bom, eu fiquei surpreso porque, na realidade, eu era novo aqui no Instituto de Química e eu vim pelo departamento, né, e comentei com os professores mais velhos, com a Djanira, com o curso, né? Eu falei: gente, eu sou novo aqui, eu não sei porque o Luiz me convidou, né? Eu acho que deveria participar alguns de vocês que conhecem muito bem o campus, né? Mas todos me orientaram: não, falou, você tem que ir e tal, né? Participar. E aí eu entrei, então, como vice na chapa do professor Luiz Carlos Santana, né? E fomos eleitos para o quadriênio ali de 2007 a 2011. E em 2011 haveria novamente a eleição para diretor. E aí eu comecei a procurar uma pessoa para ser meu vice, né? E tive a grata surpresa da professora Adelita, né, conceder essa participação na minha chapa, né? E aí, se eu não me engano, acho que tinham cinco chapas concorrentes e nós fomos eleitos. E aí, então, esse quadriênio de 2011 a 2015, eu estive como diretor do Instituto de Biociências de Rio Claro. Bom, nesse intermédio, quando estávamos finalizando o mandato, eu perguntei se a professora Delita queria sair como diretora, mas ela não quis ficar mais na direção. Então, eu creio que cumpri ali meu mandato de direção ali, né? E, ao mesmo tempo, em 2014, em 2009, olha como que é interessante, porque em 2009, o governo do Estado de São Paulo queria reunir o pessoal que atuava na área de bioenergia, né? E, então, em 2009, nós começamos a fazer uma reunião em Araraquara, né? Me lembro, naquela época, no Instituto de Química, acho que éramos uns 8, 9, né? Aí começamos a verificar as pessoas que poderiam participar dessa área de bioenergia. E nesse intermédio entrou a FAPESP no meio, a universidade também entrou. Então, nessa época, ficou certo que o governo entraria com 100 milhões para as 3 universidades, né? A FAPESP também entraria com bolsas e tal, e a universidade contrataria alguns pesquisadores, né? E quando começou a aparecer dinheiro, começou a aparecer mais gente nessa área. Bom, nesse intermédio, então, nós resolvemos que com o dinheiro que aportaria para a Unesp, nós faríamos o Instituto de Bioenergia, né, de Pesquisa em Bioenergia, no antigo prédio da Rua 10, e faríamos laboratórios associados, né, nos campos, que tinha gente participando. Então, nós temos 10 laboratórios associados hoje em 8 cidades.
né? Então, nós temos aqui em Rio Claro, tem o Central e tem o laboratório que eu atuo aqui, que é associado, que eu, na época, quando foi inaugurado, eu resolvi fazer uma homenagem ao professor Alcides Cerzedelo, o qual eu tive o prazer ainda de conhecê-lo, né, anteriormente à sua a morte, e ele sempre falava: Jonas, eu sei que você tem reator aí, né, reator para fermentação, e eu gostaria de verificar, né? Então, eu mostrei a ele o reator que eu trabalhava, e o professor Alcides Cercedeiro foi realmente quem introduziu aqui essa parte da área de microbiologia aqui, né? E ele não era assim uma pessoa, né, desconhecida, porque quando eu estava quando eu fiz um curso de fermentações com o professor Walter Borzani na USP, né, ele sempre me perguntava a respeito do professor Alcides Cerzedelos, né? Assim como o professor que nós tivemos em Araraquara, Molinari, que trabalhou na Laboratórica Bristol, ele também sempre me questionava como estava o professor Alcides Cerzedelos. Então, eu homenageei hoje esse laboratório aqui, chama Laboratório Associado, né, é, ao professor doutor Alcides Cerzedelo, né, que é associado ao Central. Isso é uma coisa que eu deixo claro, porque em todos os campos, né, as pessoas, os diretores pensam que o laboratório que aqui está não é da unidade. Na realidade, ele é da unidade. Ele é associado ao Central. O Central é que é vinculado à reitoria, né? Então, nós temos 10 laboratórios, tem aqui em Rio Claro, nós temos em Araraquara, nós temos em Assis, nós temos em Ilha Solteira, nós temos em Guaratinguetá, né? Nós temos 2 laboratórios em Jabuticabal, 2 em Botucatu, né? Temos em São José do Rio Preto. Então, nós temos assim, são 10 laboratórios em 8 cidades. E aí, juntamente com a, 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 a Unicamp e a USP, nós criamos o curso de pós-graduação em bioenergia, né, com a participação das 3 universidades. Eu fui o professor, por parte de Araraquara, o professor Nelson foi o primeiro coordenador executivo, né, do ITB, porque nós temos a coordenação, alguém que cuida disso daí, e eu fui o vice-coordenador. Depois eu passei a coordenador e agora essas unidades complementares sofreram uma modificação, né? E agora, por exemplo, a IPB continua com o nome IPB, mas é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia e Inovação, né? A classificação que foi na Unesp, e eu estou ainda como coordenador, né? E também fui o primeiro coordenador da pós entre as 3 universidades, porque as 3 universidades, cada uma tem um coordenador e depois um desses coordenadores, até tempos atrás, por 2 anos, ficava na coordenação geral. E aí nós resolvemos que era um tempo muito curto, então nós passamos com a CAPES para 4 anos. Então, a cada 4 anos, a coordenação ela muda, né? Hora é da Unicamp, hora é da USP, hora é da Unesp, né? E as aulas desse curso, elas são dadas em inglês. Nós temos atualmente em torno de uns 40 doutores formados, só em nível de doutorado, né? Temos alunos estrangeiros, alunos brasileiros. Agora, por exemplo, esse ano nós estamos como a Unesp fez um convênio com a Nigéria, nós estamos para receber alunos da Nigéria que vêm com bolsa lá de uma agência, inclusive eu estou para receber um. E aí nós estamos, então, trabalhando nesse sentido, né? É óbvio que as dificuldades são grandes, né? Nós temos 10 laboratórios, né? Esses laboratórios cada lugar tem uma coordenação, e é uma dificuldade
porque nós queremos que os coordenadores desses laboratórios associados sejam vinculados à pós-graduação, né? Então, agora eu consegui, este ano, colocar no regulamento que, para ser coordenador do laboratório e estar no laboratório, eles precisam, os docentes ali precisam estar vinculados à pós-graduação em bioenergia, que é uma forma de nós reforçarmos esta pós-graduação entre diferentes unidades, como a USP, Unicamp e Unesp. Então, aí, então, estou na coordenação executiva, né? Nós estamos fazendo trabalhos ali, fizemos projetos temáticos, eu levei um projeto temático para lá, o professor Nelson do Estradioto também levou outro projeto temático. Conseguimos melhorar um pouco a infraestrutura ali do Instituto, e agora a reitoria também nos ajudou bastante, né, com essa questão da Covid e a melhora para os estudantes, né? Por exemplo, desde de 2014, quando foi inaugurado o prédio, o elevador que é de acessibilidade não funcionava, nós conseguimos pôr para funcionar esse ano, graças a Deus. E aí, então, eu estou na coordenação do Instituto de Pesquisa. Consegui este ano contratação de um ASA 4, que é um sonho meu, porque nós temos lá no Instituto equipamentos da ordem de mais de R$ 1 milhão que nós conseguimos através de um convênio com o Ministério de Ciência e Tecnologia, e nós queremos oferecer serviço através desses equipamentos. Eles estão todos funcionando e este ano nós conseguimos contratar, está em contratação, em exames de seleção, um ASA 4, que é um químico, uma graduação em química, mas que tenha pelo menos mestrado na área de biomoléculas, que é o que a gente trabalha em bioenergia, né? E também conseguimos mais 2 pesquisadores. Eu vou ter que fazer agora o edital para contratação. São mais 2 pesquisadores que nós vamos contratar. Nós temos 4 pesquisadores lá. E, então, nós vamos contratar mais 2 para forçar ali, melhorar o crescimento ali, melhorar os laboratórios. E também, nesse intermédio, este ano que passou, né, embora eu fiz meu titular, né, porque isso foi uma coisa que eu sempre almejei. Eu falei, se eu estou na carreira acadêmica, eu tenho que atingir o topo da carreira, que é a titularidade, de ser titular. Então, fiz meu titular ano passado. Eu sei que não vou levar, porque estou com 71 anos, você precisa estar 5 anos no interstício como titular, né? Mas a titularidade foi feita mais para o meu ego, né? Porque eu sempre disse, olha, se eu tenho um grande número de publicações, né? Tenho grande número de alunos formados, tanto em nível de doutorado como em nível de mestrado, em nível de iniciação científica. Também tenho vários pós-doutorandos, né? Eu estou, esse ano, mandando um pós-doutorado para a Alemanha e tem um doutorando também que eu estou enviando para o Canadá. Então, tenho mantido, né, esse trabalho, né? É uma coisa que eu gosto muito, né? Alguém poderia falar assim, olha, em 2014 eu poderia estar já ter solicitado minha aposentadoria, né? Mas é um trabalho que não me cansa, é um trabalho que me seduz bastante, eu faço com muito amor, tenho projeto temático correndo, agora eu já estou escrevendo outro projeto temático, e é uma coisa que dificilmente alguém vai falar assim, olha, você tem que aposentar, né? Porque eu falo, quando você faz as coisas com amor, com carinho, você não sofre cansaço, né? E, então, venho trabalhando, venho participando bastante aí, estou com a coordenação, eu sei que é algo que às vezes me tira sono, né? Tenho que sempre estar correndo na reitoria,
apagando os incêndios, mas isso faz parte, né? Faz parte da vida acadêmica. Então, esta é a minha trajetória, né? De vida, né? Consegui atingir o titular, né? Para uma criança que era lá de uma família de 7 pessoas, onde somente o pai trabalhava, a infância não foi fácil, eu aprendi a trabalhar cedo, né? É, durante o período de escolar, de grupo, eu já o que eu podia fazer para ganhar o dinheirinho eu fazia, né? Vendia verduras, ajudava a entregar leite naquela época que a gente entregava leite, vendia doces. Então, foi algo que eu falo hoje em dia, né? Meus alunos com todas as facilidades, né? Se tivessem a diversidade que eu tive para estudar, talvez a maioria ficaria pelo caminho, né? Porque hoje, com tudo, com a facilidade, os alunos reclamam muito, né? E na época a dificuldade era grande, né? Não existia o que existe hoje de auxílio permanência, não existia na época o que a gente chama de moradia estudantil, né? Então, foi um período ali de 73 a 77, né? A Unicamp estava praticamente iniciando, Barão Geraldo praticamente não existia, o ônibus ainda, o que ligava ali Barão Geraldo até a Unicamp era a estrada de terra, os ônibus corriam até 7 horas da noite, muitas vezes eu e colegas que estamos no laboratório até um pouco mais tarde, nós tínhamos que fazer caminhada até o centro de Campinas. Então, dificuldades existiram. Mas, graças a Deus, suprantando, eu pude suprantar isso daí, né? Eu que tive essa dificuldade de viajar todo dia, terminei meu curso no período de 5 anos. Muitos colegas que ainda os pais pagavam repúblicas lá, ficaram na dependência de terminar o curso mais tarde, né? Então, eu tenho assim, né, agradeço muito a minha família por toda essa trajetória, né? Mas tenho em mente 2 pessoas que eu sempre falo que, que, que participaram ativamente, né? Que foi minha mãe, né? Que todo dia, sem despertador, ela me chamava às 4h30 da manhã, e também um agradecimento, né? A pessoa já falecida da Madalena de Paula Cernac, que foi minha professora do 4º ano primário, e que chegou para mim e falou: Jonas, você tem que continuar. E me encaminhou à admissão ao ginásio, onde nós fazíamos um cursinho de meio ano para prestar o exame no final para ser admitido ao ginásio. Então, eu agradeço muito a ela por ter me encaminhado, porque naquela época meu pai era ferroviário, né? E era comum os ferroviários encaminhar os filhos para o Senai para ser mais um trabalhador da ferrovia, né? Então, foi uma época que eu não admitia isso, que eu queria subir a um lugar mais alto, né? E graças a Deus consegui, né? Cheguei a titular, né? A minha satisfação não é chegar a titular, mas a minha satisfação é que a maioria dos alunos que passaram aqui pelo meu laboratório estão em universidades, são alunos que já fui em defesa, né, de alunos deles. Então, eu tenho, por exemplo, a Marta Nitsky, que está aqui na USP em São Carlos, tenho a Márcia Caseta, que está na Universidade Federal da Bahia, tenho o outro aluno que está na Universidade Estadual da Bahia, tem aluno que está aqui em Uberlândia, em Tuiutaba. Então, isso é que me dá satisfação, né? De ver alunos meus que formados, estão bem empregados. Então, eu sempre falo assim: olha, eu sinto a satisfação porque eu dei minha contribuição para essa formação, né? Então, o que me atrai na vida acadêmica é isso, é a satisfação de poder formar, de poder pesquisar, né? De interagir.
Atualmente interajo com indústrias que têm interesse em moléculas que eu produzo aqui. Então, isso traz uma satisfação enorme, né? E é o que eu tento também, né, impor para os alunos, né? Eu falo para os alunos que estão comigo, eu falo, não pode ter pressa, né? Você tem uma carreira, se você realmente gosta do que faz, você pode ter uma carreira brilhante pela frente. Então, essa é minha trajetória aí de vida nesse curto espaço de tempo. Eu agradeço, então,